Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, sexta-feira, dia 8 de março, Dia da Mulher. Passei 10 dias na Berlinda. Só levei você. Por um dia com Ney Lisboa, o maravilhoso Ney Lisboa, adoro ele. Você é uma chata, mas é linda. Bom dia, Mauro. Tudo certo aí? Não tem porquê. Não tem porquê. Hoje, Dia das Mulheres. Se não vai regar, se não vai até o final. Muito bem. Começando Despertando com o Dharma. Também tive as minhas. Bom dia, Isis. Hoje eu sei curar o mal, pior a dor. Bom dia, Conceição. O medo, pavor. Esse é o Ney Lisboa, por um dia. Bom dia, Ana Tereza. Daqui a pouquinho essa galera que entrou aí vai estar no outro canal, né? Tudo pronto para o encontro de hoje. Sala preparada. Você é tudo e por um dia sabe que é o amor. Jura que não dói. Então tá. Esse é o Ney Lisboa, por um dia. Foi. Senão eles nos cortam aqui no Instagram. Direitos autorais. Bora lá? O pessoal vai chegando devagarinho, a gente vai indo, né, respeitando o nosso horário. Então esse aqui é o Karma contra Leg, o que é que não é a sua importância. Editora Lúcida Letra. Bom dia, Rosicler. Hoje é o Dia da Mulher, parabéns para as mulheres. Bom dia, Eliana. Vou deixar aqui registrado, ó. Eu coloquei no story, mas vou colocar aqui também. Eu estou lendo esse livro aqui que eu ganhei com o Karnal e o Luiz Estevam, que eu não conheço, mas o Karnal todo mundo conhece. Preconceito, tá? É a editora Companhia das Letras. Eu estou recém no começo, e é o primeiro capítulo, preconceito de modo geral, assim, como é que surge o preconceito, a história do preconceito. E o primeiro capítulo é sobre misoginia, né, que é esse ódio pelas mulheres, assim, nessa discriminação, né? Bom dia, Fran. E é muito legal, porque ele vai trazer o Karnal é muito inteligente, né? Ele vai trazer o período histórico, assim, como isso vem desde a Idade da Pedra, assim, né? Como é que eram as civilizações com as mulheres, né? E as coisas foram totalmente criadas, né? Esse aspecto social das mulheres serem sexo frágil e tudo mais, leiam, vale a pena. Não vou dar o spoiler, mas é maravilhoso o livro. Super denso, claro, como o Karnal é, né? Mas uma boa leitura, boa dica. Bora lá? Chegaram? Então a gente está aqui em A Live de Nana. Bom dia, nega. O A Live de Nana está ligado à nossa experiência, por meio do que é chamado de as 6 formas de consciência, que incluem as 5 consciência dos sentidos e a consciência mental. Bom dia, Aparecida, como é que vai? Tudo bem? Logo mais a gente se encontra no outro canal. Então a gente está falando sobre... Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente está falando... Aparecida, a gente está lendo esse livro aqui, Karma, do Traleg. Bom dia, Ângela. Vou voltar um pouquinho o parágrafo para a gente lembrar o que a gente leu, né, na última leitura, que foi quarta, ontem não teve, né, porque eu estava viajando. Então a gente está falando sobre a Live de Nana, tá? Sobre o depósito de consciência, as 8 consciências, pela visão Yogacara, tá? Da linhagem Yogacara. Então ela insere isso. Não que o Buda não tenha visto isso, ela insere isso de uma forma mais metódica, assim, mais parcelada. O Live de Nana, então, está ligado a isso, né? O nosso depósito de consciência. Nesse ponto, é importante entender a distinção feita no budismo entre os órgãos sensoriais e as consciências sensoriais. Então, nós temos as consciências do ouvido, dos olhos, né? Do paladar, do tato, né? E temos a consciência mental. Então, aí nós já temos 5 consciências, mais uma, que é a mente 6. E aí tem a discriminativa, que é a 7ª. Então, todas as informações que chegam aos 5 sentidos são processadas pela 6ª consciência. Lembra que eu falei quarta passada, essa quarta agora?
que por sua vez é processada ou apropriada pela sétima consciência. A consciência egotista, né? A consciência do ego, ou a consciência discriminativa. A maneira pela qual as informações vêm por meio das 6 consciências e da consciência egotista deixa certas impressões na 8ª consciência, o Alaya Vijnana ou consciência depósito. A consciência depósito não é uma entidade permanente, mas mesmo assim persiste durante um período. Por isso é capaz de reter impressões kármicas. Então as impressões kármicas de Alaya Vijnana, elas não são do depósito de consciência, desse substrato, elas não são somente depósitos temporais, né? Não são depósitos desse tempo, né? Desse DNA que cada um está carregando agora, desse corpo. Eles são depósitos de consciência de outras vidas, segundo o budismo. Né? Essas impressões ou depósitos de energias psíquicas que se transportam são os chamados vasanas. Vocês já ouviram falar? Na literatura tradicional, uma vasana é descrita pela analogia de colocar algo com cheiro muito ruim, como um par de meias não lavadas em uma gaveta. Se deixarmos as meias lá por meses, ao abrirmos a gaveta, provavelmente ficaremos dominados pelo cheiro. Mesmo jogando-as fora e fazendo o máximo para remover o cheiro, teremos apenas um efeito marginal. Na próxima vez que a gaveta for aberta, o cheiro ainda estará lá. Então é uma boa analogia, né? De forma semelhante, as impressões kármicas são armazenadas em Alaya Vijnana, a 8ª consciência, que retém as impressões ou o chamado perfume das vasanas. As vasanas são as atividades mentais profundas das quais não tomamos consciência. Elas são a corrente subterrânea da nossa atividade mental. Os pensamentos inconscientes, tudo aquilo que o Jung estudou, e estudou o budismo, o Jung estudou essas correntes do inconsciente, baseado também no budismo, né? Sentimentos inconscientes, emoções inconscientes e assim por diante. Então, as práticas de meditação, elas nos sugerem práticas dentro de mindfulness, né? E mindfulness dentro das práticas de atenção plena, de nós nos mantermos conscientes o máximo de tempo possível para não gerar essas vasanas. Na morte, mudando de uma forma de existência para outra, algo ainda é transferido por meio do funcionamento da 8ª consciência, que tem, por assim dizer, os dados armazenados. Bom dia, Natalina. No entanto, não devemos visualizar um espaço real de armazenamento. Em vez disso, devemos entender o espaço de armazenamento em si como parte do que foi armazenado. De acordo com a visão Yogacharin, é assim que as impressões kármicas são armazenadas na consciência depósito, onde permanecem adormecidas. Não temos consciências delas. Por isso, os hábitos são formados. E como sabemos, os hábitos são involuntários. Então, hábitos aqui é dite, né? Então, a gente tem as consciências dos 5 sentidos. As consciências dos 5 sentidos captam as informações, né, do mundo, 3D. Né? Aí é processado uma parte pela mente, que é o 6º sentido. Tá? Tita. Quando ela processa, ela cria um padrão. Então nós temos aqui nossos... Como é que eu... Só que a delusão começa muito antes. Ela começa no momento em que eu ativo a consciência dos 5 sentidos. A delusão começa ali. Porque quando eu ativo a consciência dos 5 sentidos, eu ouço, eu vejo, eu cheiro, enfim, né? Eu só ouço, vejo, eu só ativo a consciência dos 5 sentidos se eu tiver um condicionamento prévio estabelecido. Senão eu continuo vendo, mas eu não continuo criando essas formações. Porque quando eu vejo, eu só vejo aquilo que eu tenho condicionamento para ver. Então, uma pessoa vê uma outra pessoa na rua passando, né? E diz, essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, ela é muito chata. Aí a outra pessoa que está do lado, nossa, eu acho ela maravilhosa. Um exemplo bobo, assim, só para ilustrar, né?
Um operador de uma obra tá fazendo um barulhão com um rompedor, que é chato pra caramba, né? Então tá com um rompedor, tac, 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 né? Aí o vizinho diz, isso é muito chato, né? Pô, o cara que está trabalhando na obra não é, porque é o ganha-pão dele. Então essas formas, no budismo tudo é forma. Forma é cheiro é forma, som é forma, visão é forma, tudo é forma. As sensações vêm como aspectos de forma. Então quando eu olho para essa forma, quando eu percebo essa forma, eu vou criando essas informações mentais. E eu vou criando esses padrões. Aí vem o problema. Porque eu não consigo sair desse triângulo, porque aí eu vou olhar para o mundo a partir de uma consciência mental pré-estabelecida e condicionada e volto a olhar para o mundo. E eu formo esse triângulo. Aí o Jung vem, que eu já comentei isso com vocês, né, é sempre bom relembrar, e o Jung vem e diz, olha, quando tu começa a pegar informações do mundo, traz para a mente, e depois tu para de olhar para o mundo e começa a olhar somente para dentro da tua mente, buscando as informações processadas, isso se chama neurose. Sacou? Aí ele vai dizer, olha, aí tu tá noiado. Aí eu começo a andar dentro desse looping eterno dentro da minha própria mente. O que eu preciso fazer? Voltar a olhar para o mundo. Criar novas consciências discriminativas, que é a sétima consciência, e imprimir novas impressões em Alaya Vijnana. É uma trabalheira. Mas assim, ó, vocês limpam a sua casa todo dia, não limpam? Óbvio, né? Todo dia. É um samsara interminável, assim. Então todo dia vai lá, lava a louça, vai lá, limpa o chão, vai lá, tira pó, vai lá, não sei o que, vai, limpa banheiro, tira lixo, todo dia. Só que na mente a gente não faz isso. Na nossa live de Nana. A gente só entende que eu tenho que captar o mundo através daquilo que eu já tenho de experiência e eu continuo sujando. Eu coloco um monte de coisas sem observar novamente, sem limpar. Aí vem o problema. Esse é o jogo da meditação. Então essa é uma forma analítica de ver a prática meditativa, de Vipassana, né? Agora, a prática de obtenção da vacuidade disso e da luminosidade disso é olhar para isso, né? Olhar para esses aspectos que eles são vacuosos. Aí é outra parte. Ficou mais ou menos claro? Talvez sequer saibamos por que fazemos isso ou aquilo, ou por que pensamos nisso ou naquilo, ou porque sentimos algo particular em determinado momento. A gente nem imagina como as coisas acontecem, né? A razão pela qual ficamos confusos com esses hábitos é que o impulso por trás deles vem do equivalente budista ao inconsciente. Então, esse resuminho que eu dei ali sobre o inconsciente é um resuminho, isso aí é um retiro inteiro que eu costumo dar, né? Não é um... Então, esses condicionantes são os vipalassas, né? Esses condicionantes são os vipalassas, é o início da nossa delusão. Portanto, não estamos cientes de sua fonte. É feita uma distinção adicional entre efetivação de traços e disposições, e os traços e disposições adormecidos em si mesmo. Então, quando ele está falando de traços aqui no livro, traços, ele já está dando a dica. É feita uma distinção adicional entre efetivação desses traços, disposições e os traços de disposições em si mesmo. Quando eu digo traço, na psicologia, ou em qualquer aspecto, eu estou dizendo que esses traços não são fixos. Por isso que são traços, né? Então esses traços eles são completamente mutáveis. A Alaya Vijnana não é um elemento fixo. Se fosse fixo, não existiria esse livro. Porque a gente não estaria estudando budismo. Se os traços fossem elementos fixos, nós não estaríamos estudando budismo porque o Buda não teria desperto. Não teria despertado. O Buda despertado é uma redundância, né? Porque Buda é desperto. Mas a gente está se referindo a Buda ao Shakyamuni, né? Então, quando traços e disposições são efetivados, se tornam conscientes e aflorados no estado conscientes, mas na maioria das vezes permanecem inconscientes. Bom dia, Grácia. Portanto, o contínuo da consciência não é o único portador de nossos traços de disposições kármicas, pois também o Alaya Vijnana os carrega.
É este último que transporta vestígios kármicos e disposições para outra vida. Então, morremos. Tá? A gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Aí, a gente morre. Tudo aquilo se desfaz, né? Que a gente conhece por vida. Aí tudo volta para lá Vijnana. Tudo aquilo que a gente captou nesse mundo, captou. Aí a gente imprime uma impressão lá em Alaya Vijnana. Aí, no momento, acontece o bar da morte, né? Aí vem as 7 luzes, né? São 6, que são 6 reinos. Então, quando o bar da morte é compreendido assim. Ó. Então, nós temos as 6 luzes naturais, né? Que é o reino dos infernos, o reino dos fantasmas famintos, os reinos, vocês conhecem, os reinos animais, os reinos humanos, dos semideuses, dos deuses. Mas tem uma 7ª luz, que é a Dharmata. E aí essa 7ª luz é o que a gente pode ver a qualquer momento. Porque eu não preciso esperar para morrer para ver. Então essa 7ª luz, ela está acontecendo constantemente, é o que o Buda viu. O que Jesus viu, né? Que mestres realizados viram. Então eles viram essa luz acontecendo agora. Só que Jesus achou que era uma luz divina, né? Tudo bem. Né? O Buda percebeu, não, é uma luz de consciência. Então cada um percebeu de um jeito, ok? Então cada um viu de uma maneira. Aí o Buda disse, não, nós budistas vamos trazer para esse lado de cá. Então ele disse, não, é uma consciência livre. Então a gente pode, durante o bardo de vigília, que é esse que a gente está agora, bom dia mãe, então a gente pode olhar para essa luz, tanto no bardo de vigília, ter esse insight, quanto no bardo de meditação. Então no bardo de meditação, como o Buda fez, ele viu no bardo de meditação, né? E depois ele manteve no bardo de vigília. Mas no bardo da morte temos ainda mais uma chance de ver novamente essa luz. Então, quando vocês morrerem, escolham a luz branca, a que brilha, tá? A mais brilhosa, ela é ofuscante. Esse é o top das galáxias das luzes. Se tivesse um monte de luz no caleidoscópio, escolham aquela mais top. Mas para reconhecer, eu preciso ter pelo menos treinado para enxergar. Tem mais isso ainda. Então esses são os vestígios kármicos. E aí a gente aflora noutra vida. Então quando eu afloro noutra vida, eu renasço. Eu não reencarno, como Bom dia, Carla, como os espíritas vão trazer essa visão, e está tudo certo, né? Cada um tem uma visão. Os espíritas vão dizer, não, a gente reencarna. Né? Os muçulmanos vão dizer, a gente reencarna no paraíso e tal. O budista vai dizer, não, a gente renasce. Porque eu renasço com essas propensões kármicas. É importante que a gente entenda isso. A gente renasce com essas propensões kármicas, né? E esse renascimento vai nos dar um renascimento em determinado bardo, em determinado samsara novamente. Um samsara de violência, um samsara humano, um samsara de animais, um samsara... Não necessariamente um samsara direto, como nascer em animal, como o Buda fala. Às vezes tu nasce num lugar de falta, né? Como em lugares de guerra, que é um lugar de violência, entenderam? Bom dia, Margarete. Então esse é o processo. Aí eu broto novamente Aí eu começo a olhar para o mundo de novo. Aí a gente acha que a gente é livre. Uma tábua rasa, né? Como se diz, mas não é. A gente novamente nasce. Começa até pelos gêneros, gente. Nasce um menino e nasce uma menina, né? Mas como é que a gente sabe que é menino e menina? Na verdade, são os cromossomos, né? Aí tudo bem. Mas tu aprende a ser menino e tu aprende a ser menina. Tu aprende ao longo da vida, porque não nasce uma menina, não nasce um menino. Isso também é uma predisposição kármica. Já pensaram sobre isso? Não nasce um menino e uma menina. Isso tem que ficar muito claro, assim, a gente tem que olhar com esse aspecto de luminosidade. Nasce um ser humano com cromossomos, né? E aí a gente olha para aquilo e diz, isso aqui tem esse formato, então eu vou construir essa ideia, vou começar a dar esse tipo de roupa, vou começar a falar de uma forma com a menina, com o menino, e eu vou construindo. E essa construção que eu vou fazendo são os vipalasas. Eu vou criando condicionantes, eu vou enchendo aquilo e ativando a Laya Vijnana daquela criança. Porque ela não precisava vir no mundo de novo e ser relembrada daquela forma.
A gente aprisiona. A gente aprisiona os seres. Quando eu olho para um ser e eu condiciono o ser naquilo que ele se apresenta, né? Eu já falei 1000 vezes isso é o mouse, né? 1000 vezes, já, milhões de vezes aqui. Isso é o mouse, mas não é o mouse. Quando eu digo é o mouse, eu aprisiono. Ele não pode ser mais nada. Bom dia, Silvia. Ele não pode ser outra coisa, não pode ser um peso de papel, não pode ser mais nada, porque eu disse que é mouse. Né? Quando eu olho para um ser e digo, tu é isso, pronto, aprisionou. Né? Então a liberdade da minha ação de Alaya Vijnana corresponde à ação de Alaya Vijnana do outro também. Quando eu olho para as coisas com um olhar deludido, com um olhar de cegueira, eu também estou cegando o outro, para ele não conseguir enxergar o que ele é de verdade. Quando eu digo, tu é assim, tu é feio, tu é bobo, tu é chato, né? Tu é detestável, sei lá, ou tu é feliz, tu é alegre, porque também o positivo corrompe, o positivo aprisiona. Então, quando eu olho para algo assim, eu aprisiono a própria pessoa naquele estado de cegueira em que ela já estava. Ela já nasce no estado de cegueira. Se querem trazer para um aspecto mais moderno, eu aprisiono a pessoa no seu mindset. Eu deixo ela no mindset fixo. Os yogacharins, Banjay Zoldi, fizeram elaborações adicionais que têm consequências para a teoria kármica. Exemplo muito importante foi a noção da natureza do Buda. De Buda, que não podemos abordar adequadamente aqui. Então, todo mundo tem a natureza búdica. Outra elaboração foi a formulação das diferentes consciências, explicando como as consciências iludidas podem se transformar em consciências de sabedoria equivalentes. A natureza búdica é que todos nós temos natureza búdica. O Buda vai falar sobre isso na terceira roda do giro, no terceiro giro da roda do Dharma, tá? Quando ele estava no final da vida, assim, ele vai falar sobre o aspecto búdico. Então ele tem 3 giros, né? Primeiro giro, segundo giro, terceiro giro, rapidamente. Mas no terceiro giro é que ele aborda muito mais sobre isso, assim. Isso é o que hoje chamamos comumente de Tantra, Tantra, que é o Tantrayana, né? Que é o Vajrayana, que são esses aspectos mais elevados das práticas, né? Então aí já entra num outro ensinamento, né? Que eu sei que fica um pouco muito longe, assim, tá? As 5 consciências, eu não vou entrar nisso. Então aí, mas o Tantrayana, Vajrayana, vocês lembram o que é, né? Um dos veículos. As 5 consciências sensoriais, a sexta consciência mental, a consciência egotista, né, que é discriminativa, que é a 7ª, e a Alaya Vijnana, podem se transformar processadas em seu próprio nível, distintamente em consciência de sabedoria. Tá aí, ó, cada vez eu tenho um filtro que eu estou olhando. Quando eu olho para alguma coisa, um exemplo, quando eu ouço o som de um carro, eu imediatamente digo, é um carro, não é? Nesse momento eu estou deludido. Estou ouvindo o som de um carro, eu digo, é um carro. Porque se eu não perceber que a minha mente criou o carro, eu não entendo o processo de vacuidade, eu não entendo o processo de ver as coisas como são, que é vipassana. Eu não vou conseguir ter a capacidade de olhar a minha mente criando um carro. A capacidade que a minha mente tem de criar um carro é a capacidade que a minha mente tem de me iludir. Porque eu não vi o carro. Eu sugeri que é um carro. Agora, a capacidade da mente livre é ouvir e não distinguir. A gente começa com objetos assim sensoriais, né? Aí eu digo, isso é o mouse, mas não é o mouse. Aí eu começo a tirar todas as partes dele e vejo que não é o mouse. Tá? Mas a composição dele é o mouse. Eu preciso desses elementos. Isso é meditação analítica, gente. A gente precisa fazer isso. A respeito disso, os yogacharins introduziram a ideia de uma continuidade entre tipos de deludidos de mente e a mente de sabedoria, né, que é a mente prajna. Ao fazê-lo, eles acreditaram ter facilitado a compreensão de como ocorre a transição de ser deludido para o ser iluminado, né, o que se relaciona muito com a noção de natureza de Buda que possuímos. Então, o ser deludido e o ser iluminado é um só ser, é o mesmo ser. De um lado uma moeda tem uma coisa, do lado tem outra. Né? O samsara já é o nirvana. A gente tem que entender isso. Tu não tem como dissociar isso.
Isso ajuda a concordarmos com a teoria de renascimento, bem como com a argumentação sobre os 8 níveis de consciência. Com essas contribuições, os Yogacharins definitivamente ajudaram a formar uma teoria do karma mais sofisticada. Eles deixaram mais nítido que o karma se perpetua por meio da interação entre os níveis de consciência. Então, quem quiser estudar Yogacara, eu aconselho para quem é praticante aí mais tempo. Yogacara é complexo, mas vale a pena. Assim. A Laya Vijnana afeta a consciência egotista do ego, e a consciência egotista afeta as consciências sensoriais. Em ordem inversa, as consciências dos sentidos afetam a consciência egotista, e a consciência egotista afeta a Laya Vijnana, e assim por diante em ambas as direções. Por que afeta? Porque eu só olho aquilo que eu quero ver. E eu só vejo aquilo que vai trazer sustentação para esse meu ego. Não é? O Instagram é modelo disso. Você só tem na grade de amigos do Instagram aquilo que vocês admiram. Isso é sustentação de Laya Vijnana. Então tudo aquilo que é diferente eu excluo. Tudo aquilo que é igual a mim, eu aproximo. Tudo que é igual a mim é looping do eu. Então eu estou me vendo constantemente em outras pessoas, em outras situações, naquilo que eu gosto, na roupa, nos carros, na filmes, qualquer coisa, escolho qualquer coisa. Eu fico me vendo. Então eu jamais vou sair do looping eterno e perceber as coisas como elas são. Se eu não entrar num lugar em que eu não sou bem-vindo. Eu preciso entrar em outros grupos que eu não sou bem-vindo, não para discriminar o grupo, mas para ver a minha 7ª consciência agindo. Como eu capto aquilo, como eu digo que eu não gosto, porque aquilo fere o meu estado de eu, mas o eu é uma construção de forma, sensação, percepção mental e consciência. Então, se eu posso formar novas percepções, e aí eu vou vendo novas ocorrências. Que novas ocorrências? Novas ocorrências de um eu. Como é que eu sei que eu não sei me propagar de outra maneira, me materializar de outra maneira, se eu não experimentei? Quem disse que eu tenho que ser exatamente isso? Isso é a prisão do eu. Bora lá? Deixem que o corpo se acomode naturalmente. Vejam se é possível apenas deixar que eles se acomode sem precisar mudar nada. O que surgir você observa. Apenas repouse nesse estado. Faça uma inspiração profunda, vão retornando, os demais que vão permanecer em prática permaneçam. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Certo? Um bom dia, uma boa sexta, aproveitem sem moderação, bloqueiem, descortinem um novo eu, dê uma voadeira na 7ª consciência, só para ver o que acontece. É divertido. Bloqueiem. E aí depois a gente junta os caquinhos, tá? Ou não. Até segunda-feira.